1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 29, diz assim, irmãos, a Escritura Sagrada. Verso 29 ao 34. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro? Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Oremos, irmãos. Santo Deus e maravilhoso Pai, nos ensina mais uma vez nessa noite, Deus, enche o nosso coração do Senhor pela Tua palavra, Pai. Nos ajuda a enxergar as maravilhas da Tua lei, a fim de que possamos vivê-la. Ó Deus, não permite, Senhor, que sejamos indiferentes, frios, indispostos, mas nos dá fé. Nos dá fé para ver e para viver aquilo que o Senhor nos ensina. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos da tentação de tratar Tua palavra com descompromisso. Nos ajuda, Deus, a ouvir atentamente e que a Tua palavra penetre o nosso coração. Esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja evangélica vive uma das crises do nosso período, né? Uma maneira da gente definir isso é a visão que a gente tem a respeito da doutrina, do poder da doutrina. A gente, de um lado, quando a gente lê a palavra, a gente lê a Bíblia, a gente aprende a Bíblia, a gente acha que aquilo é só teoria, a gente não se dispõe a viver, né? Então nos tornamos frios, a gente não sabe como aplicar a palavra. E, por outro lado, quando a gente tenta ser mais fervoroso, a gente acha que a maneira de se tornar mais fervoroso é lançando fora a doutrina, é se afastando do estudo diligente da palavra, né? Então, de um lado, eu me aproximo da palavra sem temor, sem o compromisso de viver a palavra. Do outro lado, eu me afasto da palavra, com o objetivo de viver o calor, né? Aquilo que eu sei a respeito de Deus sem a palavra. A maneira da gente curar isso é entender que a doutrina, ela leva à vida. E a única maneira de eu viver para Deus é aprender aquilo que Ele quer de mim, é ler a palavra, estudar a palavra com o fim de viver a palavra. Os puritanos, a ideia que eles tratavam, a maneira como eles desenvolveram isso é a doutrina, a teologia, é a arte de viver para Deus. De modo que eu só entendi o que a palavra diz quando eu vivo a palavra, quando eu aplico a palavra na minha vida. Se eu não vivo aquilo que Deus me ensinou, eu não entendi o que Ele disse. Então a doutrina necessariamente leva à vida. Tem um pastor que eu amo muito, ele diz assim, que o sentido do texto, o sentido daquilo que Deus ensina para nós, está na prática, está na vida. Então, tudo que Deus ensina para a gente, para viver. Eu começo explicando dessa forma o nosso texto, porque a gente tem aprendido que quando você erra numa doutrina, especialmente numa doutrina fundamental para a fé, como é a ressurreição dos mortos, você não consegue viver bem para Deus. A igreja de Corinto, eles viviam uma crise no meio deles, porque eles deturparam a doutrina, porque eles não entenderam a doutrina, porque eles mancharam a doutrina. Eles esqueceram do significado da palavra
Então eles viveram uma crise moral, uma crise ética. Eles estavam afundados na imoralidade, eles tinham uma má compreensão dos dons espirituais, eles tinham uma má compreensão da família, do casamento, porque eles não entendiam a doutrina. Quando eu entendo a palavra de Deus, a minha vida muda. Não só a minha cabeça, mas o meu coração, os meus pés, as minhas mãos, os meus olhares. Paulo enfatiza aqui como é que o modo errado de viver nasce da ignorância de Deus, de uma deturpação daquilo que Deus diz, como a verdadeira doutrina ela deve levar a vida. Tá? Então a lógica do texto é a seguinte: o erro doutrinário leva à confusão moral e traz vergonha para a igreja inteira. Era isso que os coríntios viviam. Eles estavam afundados, moralmente afundados, porque eles não compreendiam a palavra. O verso 29 diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Paulo está de novo aqui, irmãos, trazendo um argumento, mostrando que os coríntios eles estavam confusos, eles não estavam entendendo a fé deles. Parece que existia no meio ali da igreja de Corinto um grupo de pessoas que não acreditavam nos mortos, e havia, na ressurreição dos mortos, e havia um grupo ali no meio que se batizava por causa dos mortos. Você já ouviu falar disso? A pessoa se batizar por causa dos mortos. A gente não sabe o que o texto quer dizer exatamente com isso. Paulo não explica o que acontecia ali. Talvez algumas pessoas se batizavam em favor de pessoas que morreram, ou elas batizavam os mortos, talvez. Mas a ideia aqui, provável, é que eles faziam alguma coisa na esperança de que os seus entes queridos que se foram ressuscitassem e fossem salvos, alguma coisa nesse sentido. Então como é que pode existir um grupo que não crê na ressurreição e existir um grupo que se batiza em favor dos mortos? Isso é uma incoerência na igreja. Tinha um conflito ali. Ou então, você dizer que não acredita na ressurreição dos mortos e se batizar por causa dos mortos. Estranho isso, né? Na igreja católica romana, existe uma doutrina, a ideia de se orar pelos mortos, né? Existe a doutrina do purgatório, e alguma coisa que pode ser feita aqui, em favor das pessoas que se foram. Isso está errado, isso não é bíblico. Hebreus capítulo 9, verso 27, diz que em seguida, após a nossa morte, imediatamente segue-se o juízo. Então, quando a gente morre, nós nos encontramos com Deus para sermos julgados. Não adianta nada que se faz aqui na terra em favor dos que já se foram. A chance que a gente tem é agora. Por isso, se encontre com o Senhor hoje e não busque um favor pós-morte. Porque Deus ele tem dado graça a você hoje, aqui e agora. Você veio para a igreja hoje, por uma razão, para ouvir a voz de Deus, para que você entregue o seu coração a Ele, ou entregue novamente o seu coração a Ele. Então, esse tipo de prática, a oração pelos mortos, que estava acontecendo na igreja de Coríntios, é uma prática pagã, e mostrava que a igreja estava confusa. Vocês acreditam na ressurreição ou não acreditam? Por que vocês praticam isso? Por que vocês fazem isso? Se vocês não acreditam nisso, o que está acontecendo com vocês? Então a igreja estava perdida, eles não sabiam o que eles estavam crendo. Irmãos, se você chega numa igreja evangélica, você pergunta o que as pessoas creem a respeito de Cristo, da morte de Cristo, da igreja, da liderança da igreja, o que é vida para Deus, o que é santidade, o que a Bíblia é. E muita gente não vai saber explicar isso. Imagine que se eu pedisse para você agora, talvez, diz assim, escreva uma folha de papel, frente e verso, o que você sabe a respeito de Deus. Você seria capaz de explicar, você falar sobre Deus, só numa folha de papel, frente e verso, o que você conhece a respeito de Deus? Então a gente sofre de ignorância por falta de intimidade com Deus. E essa ignorância, ela traz grande confusão para a nossa vida. Ela traz grande confusão. Os versos 30 e 31 diz assim: e por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí Paulo,
ele explica o que dá coragem para ele de seguir em frente. Ele está dizendo assim: irmãos, vocês precisam ter uma visão melhor da ressurreição. A ressurreição é o que me dá coragem de seguir em frente. Tudo que eu enfrento, todos os dias, ele fala, dia após dia eu morro, é porque eu creio na ressurreição. Deixa eu explicar para você, gente. Você é crente e você está enfrentando alguma situação porque você é crente. Você precisa ser fiel à sua fé. Você precisa ser honesto. Você precisa ser uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda. Mas, de alguma forma, o ambiente onde você está diz para você não ser desse jeito. Não faça isso. Vai motivar você a se tornar uma pessoa desonesta, uma pessoa ruim. O que é que vai sustentar você a sofrer qualquer retaliação, qualquer perigo, sem abandonar a fé? O que é que vai dizer assim: eu vou permanecer firme porque eu confio no Senhor? O que é que faz você seguir em frente? Para Paulo, era a ressurreição dos mortos. E para todo crente é. A única razão de eu me estar disposto a enfrentar uma coisa que contraria a minha fé, estar disposto a perder algo, é porque lá na frente eu vou ganhar algo maior. Eu tenho um galardão maior na frente. A ressurreição dos mortos significa isso. Lá em 2 Coríntios, Paulo faz uma lista de tudo que ele sofreu. Eu vou ler só um versículo para vocês entenderem. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os irmãos. Aí ele segue uma lista terrível, diz: eu fui assaltado, eu fiquei nu, eu sofri naufrágio, eu fui espancado, açoitado, eu perdi tudo que eu tinha. Por que eu continuo fazendo isso? Porque eu creio que eu vou ressuscitar dos mortos. Porque eu creio que haverá algo lá na frente que me mantém firme. Então a ressurreição é o fundamento da nossa fé. É o que me dispõe a enfrentar o perigo. É saber que eu viverei. Eu vou viver para sempre. Se você tem dificuldade em ver Jesus ressuscitado, você não estará disposto a enfrentar qualquer perigo. Você vai negociar a sua fé facilmente. Você vai entregar os pontos facilmente. Quando você passar por uma tribulação, você vai apostatar da fé e dizer assim: eu não aguento mais isso. Porque você tem uma visão fraca do Cristo ressuscitado. Deixa eu dar um exemplo vívido da Bíblia, que eu já dei para vocês no início desse texto. 1 Coríntios 15. O primeiro mártir do Novo Testamento foi um homem chamado Estevão. Estevão, em Atos capítulo 7, ele estava pregando a palavra e os judeus pegaram Estevão e apedrejaram ele. Esmagaram Estevão com pedras gigantes, né? Em cima da cabeça eles apedrejaram Estevão. E Estevão, quando ele olha para o céu, ele vê Jesus ressuscitado dos mortos. Então ele morre tranquilamente, sem medo. O texto diz que ele contempla Jesus no céu. A visão de Cristo ressuscitado foi o que deu coragem para Estevão em não negar sua fé. Ele poderia ter dito: não, por favor, não jogue essa pedra não. Não, eu vou abandonar esse negócio aqui. Deixa para lá, não quero não levar uma pedrada e morrer aqui não. Esqueça isso. Você vai parar de pregar? Vou parar de pregar. Você vai parar de falar desse Jesus? Vou parar. Solta essa pedra. Deixa essa pedra aí no chão. E ir embora. Mas ele decidiu ser apedrejado até a morte, porque ele viu Jesus ressuscitado. Então Cristo ressurreto é o que me dispõe a sofrer por Deus, a sofrer pelos valores da Escritura, por uma vida bíblica. Tá? Paulo diz: dia após dia morro. O que significa morrer todo dia? Paulo via cada sofrimento como uma morte. Cada sofrimento, cada tribulação, cada perda era uma morte para ele. Então ele precisava olhar para Jesus todos os dias. Todo dia você enfrenta um desafio. O que vai manter você firme naquele dia é ver Cristo ressurreto. Como é que você faz isso? Vou lhe dar uma dica. Leia a Bíblia todos os dias e ore todos os dias. Essa é a maneira como a gente se encontra com Jesus ressurreto. Pela manhã, se encontre com o Senhor. John Bunyan falava: eu preciso me encontrar com Deus
antes de me encontrar com qualquer outra pessoa. Então ele acordava cedo para falar com o seu Deus. Essa é a maneira da gente ter a nossa fé inabalável. É ver o Cristo ressurreto. E ele enfrentava isso, ele tinha uma motivação somada a essa. Ele fazia isso pela igreja. Ele amava a igreja. Ele queria que a igreja ressuscitasse. Ele diz: eu faço isso, irmãos, por vocês. Não é isso? Por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros. Então, Paulo tinha uma motivação extra. O povo de Deus não era um heroísmo vaidoso de querer ser o salvador, mas ele morria pela igreja porque ele amava o Senhor, ele amava o seu povo. Abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Vamos ver o que diz lá, só para a gente entender esse pensamento de Paulo a respeito do seu amor, do seu zelo pela igreja. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 a 12. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues sempre à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, Paulo está explicando aqui, ele está desenvolvendo o que ele fala lá em 1 Coríntios, que a morte que ele sofria era a morte de Cristo, em favor da igreja, de modo que ele sofria a morte, mas a igreja ganhava a vida. Ele era um instrumento de Deus em favor da igreja. Esse era o ministério de Paulo. O verso 32 diz: se como homem lutei em Éfeso com feras, o que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então Paulo diz que ele enfrentou feras em Éfeso. Teve um episódio lá em Éfeso interessante. Paulo estava pregando, e aí as pessoas estavam se convertendo, e elas estavam parando de comprar imagem de escultura. Existia um grande mercado em Éfeso de imagem de escultura. Os santos da época, né? Deuses de ouro, de bronze, de madeira. E isso gerava muito dinheiro, as pessoas eram muito idólatras, né? E elas tinham muitas imagens, eram muitos deuses. E quando as pessoas foram se convertendo, eles pararam de comprar essas coisas. Então os efésios voaram em cima de Paulo, para ele parar de pregar, porque eles estavam prejudicando o negócio deles. É muito provável que Paulo esteja se referindo a isso, quando ele fala: eu enfrentei feras em Éfeso. Talvez essas feras aqui não eram animais selvagens, eram os próprios efésios. Tá, então, importante, irmãos. A pergunta é: como é que eu me sustento diante dessas coisas? Vocês percebem como é que a crença correta no futuro mexe com o meu presente, mexe com o modo como eu vivo, como eu encaro o problema? Porque cada problema na minha vida é morte. Como é que eu vou passar por cima disso? Se eu crer na ressurreição, se eu crer na vida após a morte. Como é que eu vivo então o presente? Isso é ética. O modo como eu vivo está fundamentado na maneira como eu enxergo Deus. Quem Deus é para mim, o que Ele é para mim. Por que eu vou ser honesto? Por que eu vou ser amável? Por que eu vou ser gentil? Por que eu vou sofrer um perigo que eu poderia deixar de sofrer rapidamente, só negando os meus valores, negando a minha convicção, a minha fé? Por que eu vou estar disposto a sofrer por essas coisas? Por que eu vou perder o emprego num ambiente extremamente imoral, corrupto, onde há ilegalidades? Por que eu vou estar disposto a sair daqui, a perder o emprego, a não aceitar uma promoção? Porque eu creio que Cristo ressuscitou dos mortos. Então Paulo traz uma frase que definia a incredulidade daquele grupo de Coríntios, que não cria na ressurreição.
Essa frase era uma frase que definia uma filosofia da época. Eles diziam assim, os epicureus falavam: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É muito interessante que essa frase, que virou uma frase de uma escola filosófica, ela está lá no Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 22, versos 12 e 13, essa frase define a conduta dos judeus idólatras. Diz assim: o Senhor dos Exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Deus está chamando ao arrependimento. Porém, Isaías fala, é só gozo e alegria que se vê. Matam-se bois, degolam-se as ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então Deus chama o arrependimento, mas ninguém chora, ninguém se arrepende de verdade, as pessoas festejam, elas não entenderam a seriedade do problema, elas continuam afundadas na sua vida depravada, imoral, elas não abandonam o erro, o pecado, e elas dizem assim, se amanhã Deus vai destruir tudo, então vamos comer e beber e viver a vida, tá? É isso que eles falavam. Se a gente escolheu isso, então que seja assim. Terrível, irmãos, porque se eles escolhessem chorar, se arrepender, talvez houvesse esperança. Se a gente escolhesse se arrepender, haveria vida para nós. Quando o apóstolo Pedro pregou a ressurreição em Jerusalém, primeira vez, lá em Atos capítulo 2, ele começa a pregar a ressurreição, ele fala que Cristo ressuscitou. E aí ele diz que o coração das pessoas ficou contrito. Contrito, eles ficaram profundamente angustiados, porque eles diziam, eu sou um pecador, eu preciso ser perdoado, eu preciso de reconciliação. Aí eles perguntam, Pedro, o que a gente deve fazer agora? Aí Pedro responde assim para eles, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, isso é o que o profeta Isaías falava, arrependam-se, abandonem o erro. Essa é a nossa postura diante da crise do pecado. Vejam só, quando a gente encara a brevidade da vida, tem duas maneiras de você enxergar isso. Quando você diz assim, a gente vai morrer. Como é que a gente vai viver nesse mundo? Todo mundo vai morrer um dia. O mundão lá fora tem uma maneira de enxergar. Eles dizem assim, a vida é curta, aproveite a vida. Você é jovem, rapaz, vá aproveitar a vida. Tem tanta coisa para você viver. Faça isso antes que seja tarde demais. Esse é o conselho do mundo. Esse é o conselho das pessoas que não têm uma visão além dessa vida aqui. A vida é curta. Mas a Bíblia diz assim, a vida é curta. A vida passa. A morte vem. Arrependa-se. Abandone o pecado. Não é viva a vida, né? Arrependa-se. Abandone o pecado. É isso que a Bíblia ensina para a gente. Creia no Senhor Jesus. Então não cai nessa ilusão. A vida é curta, eu vou viver do jeito que eu quero. Eu vou me mergulhar ao máximo no prazer desse mundo, comer e beber, porque amanhã eu vou morrer. Mas é exatamente o contrário disso. Daí que você não vai desfrutar das coisas que Deus tem para você. Você precisa antes se reconciliar com Deus. Arrependa-se. Ainda há esperança. O verso 33, irmãos, assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. De onde vinha essa incredulidade dos coríntios? O que estava acontecendo com essa igreja que a gente já viu desde o capítulo 1? Que igreja confusa era essa? Rapaz, eles tinham problema de toda a natureza, era tanta coisa que acontecia naquela igreja que é cansativo. A gente fica e vem um problema atrás do outro, tem outro problema. Rapaz, que igreja imatura é essa? E aí a gente percebe que existia um problema ali. Paulo diz, as más conversações corrompem os bons costumes. De onde vinha essas crises,
essa incredulidade dos coríntios? De onde vem esse pensamento mundano dentro da igreja, de negar a ressurreição, de viver a vida porque a vida é curta? De onde vem isso? Das más conversações. Paulo explica que existia ali um burburinho, né? Uma conversa errada. Eles estavam aprendendo de outra fonte, eles estavam sendo influenciados pelos amigos de fora, por pessoas que não creem em Deus, e eles estavam absorvendo isso e montando a fé deles em cima disso. Se você quer ter a sua fé preservada, fuja dessas influências. Não é simplesmente você cortar a relação com todo mundo, mas você não deixar que seu coração seja uma esponja que absorve tudo quanto vê lá fora. E você ser tão facilmente influenciado por uma pessoa carismática. Então, uma pessoa que fala um pouquinho ali, você começa a admirar e você diz, poxa, tem razão, e você aprende outra coisa, e você absorve aquele... E aí a sua cabeça vai sendo formada por um pensamento secular. A gente aprendeu hoje na EBD, na Escola Bíblica Dominical, começou uma série sobre o mundo secular, né, a visão secular da vida. Como é que os jovens eles são tão moldados por esse mundo e são esmagados por um bolo de informação tão atraente, uma cultura tão atraente, e joga em cima. E hoje a geração cresce com tanto absurdo normalizado. E aí os pais dizem, onde você aprendeu isso, meu filho? De onde você tirou esse negócio? Não foi eu que ensinei para você. E aqui na igreja, vem regularmente para a igreja, né, se submete à liturgia, né, a ser moldado pela cultura eclesiástica, né, ficar ouvindo o pastor falar todo domingo e ter comunhão com outras pessoas, mas de algum modo está tendo um choque no seu coração, porque você acredita numa coisa aqui, mas você acredita em outra coisa dali, e aí você está sofrendo uma mutação. Isso é um bolo de coisas dentro do seu coração. As más conversações fazem isso com a gente. A gente se torna tolo porque a gente se submete a todo tipo de influência. A internet é outra maneira da gente ser tão moldado, a gente é tão impactado, né? A gente vê uma notícia bem elaborada, um vídeo bem elaborado, e imediatamente a gente absorve aquele negócio ali e diz, eita, está acontecendo um problema ali, é desse jeito, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que acreditar. A igreja, irmãos, ela foi construída, Deus, Ele manda a igreja se organizar de tal modo que a igreja seja tão rica, tão bem fundamentada, para que a sua mente seja formada aqui dentro, que você seja moldado pela pregação e pelas amizades da igreja, e você seja preservado, o escudo seja colocado contra as influências lá de fora. Só que você tem se colocado sob a influência mais dos de fora do que dos de dentro. Você tem entregado o seu coração muito mais a esse mundão, a essa vida secularizada, sem Deus, ateísta. E a sua mente, ainda que você diga assim, eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia, eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou, mas a sua vida não mostra isso. Você está em choque, você está sofrendo um conflito entre você. Você vive uma vida de um jeito e acredita em outra coisa. Porque lá no âmago, no fundo do seu coração, no recôndito do seu coração, você tem outra crença. A sua fé é outra. Você tem uma camada superficial que você diz assim, eu acredito em Jesus. Mas na camada mais profunda do seu coração, você não acredita. Então você vive um conflito. Você é um conflito. Você precisa então se submeter à Escritura, à cultura bíblica, à influência do Espírito Santo, entregar o seu coração, ouvir a pregação, ser moldado pelos valores da Bíblia, da palavra, e fazer amizades firmes na igreja. Na igreja. A gente é muito falho, muito limitado, mas a maneira da gente crescer bem é fazer com que a igreja se torne um ambiente completo, um ambiente em que as grandes influências da minha vida estão aqui dentro. Provérbios 22, 24 e 25 diz assim, não se associeis com iracundo, nem andes com homem colérico, para que não aprendas as suas veredas,
e assim enlaces a tua alma. Vejam só como isso é prático, gente. Paulo está falando que, em boa parte, o grande problema doutrinário da igreja são as más conversações. As más conversações. A conversação é uma coisa que modela a minha mente. O tempo que eu passo falando e ouvindo mexe comigo. Então, quem você tem ouvido? Quem você tem admirado? Quem tem determinado o seu modo de pensar? A igreja é uma coisa extraordinária. É uma comunidade que influencia poderosamente a minha vida. Mas o mundo também. O mundo também. Então, vou fazer uma pergunta bem ruim, essa pergunta, bem mal elaborada, mas você é mais do mundo ou você é mais da igreja? Preste atenção. Pergunta muito prática, né? Coloque aí na balança o quanto esse mundão aí fora, e eu não digo nem mundo no sentido, né, o mundo, né, a pessoa é do mundo, mas o sistema desse mundo, a cultura desse mundo, o quanto tem influenciado o seu modo de pensar, o seu modo de viver, o seu modo de se vestir, as músicas que você ouve, e o quanto a igreja tem influenciado você, o quanto isso tem determinado a sua vida. Coloque na balança, seja sincero. O tempo que você passa lá e o tempo que você passa aqui, o quanto isso tem moldado a sua vida. Talvez você perceba, né, que, na verdade, uma pessoa mundana, ela não tem nada de crente. Você seja uma pessoa que a única razão pela qual você diz eu sou crente é porque você comparece aqui todo domingo. E não há nenhuma outra razão além disso. Por que você é crente? Eu vou para a igreja. Quando você diz assim, por que eu sou uma pessoa... se eu perguntar, por que você é uma pessoa... O que você gosta do curso de faculdade que você faz? Você vai dizer, eu gosto por causa disso aqui, porque o meu futuro eu quero que seja desse jeito, porque lá no passado eu queria isso, então aconteceu uma coisa na minha vida que eu decidi isso aqui. Eu gosto muito de fulano de tal, eu admiro muito aquele profissional tal, aquele pensador tal e tal. Então você vai encontrar inúmeras razões. Você admira muito esse negócio, você vai dizer assim, poxa, eu amo tanto isso. Mas quando a pergunta é, por que você é crente? Por que você está na igreja? Tem uma resposta profunda. Não existe uma razão rica para isso. Você diz, eu vou para a igreja todo domingo, eu dou meu dízimo lá, às vezes, é isso. Mas ainda assim, gente, ainda que você diga o seguinte, olha pastor, eu na verdade sou mais influenciado pela igreja, e eu sou um pouco influenciado por esse mundo mesmo. Ainda que você diga isso, ainda não é suficiente, porque Deus quer você completamente. Ele quer você todo. Ele não quer que você vire um crente da moda, né? Ou aquele crente que se veste com aquela roupa e a pessoa olha para a sua roupa e diga é crente. Deus quer que a sua mente seja evangélica, que a sua mente seja reformada, que a sua mente seja cristã. Ele quer que você tenha a mente de Cristo, a visão de mundo de Cristo, que você olhe para o trabalho com a visão bíblica, que você olhe para a sua família com a visão bíblica, que você olhe para o seu modo de andar, o seu modo de vestir com a visão bíblica. Não é que existe uma roupa de crente, tá? Não existe uma roupa de crente. Mas existe uma maneira bíblica, sim, de se manifestar. Até de tal modo que Cristo, ele mexe com cada parte da minha vida. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 34, termina dizendo assim, irmãos, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo para vergonha vossa. O erro doutrinário, a incredulidade, é aqui para Paulo o equivalente a embriaguez. Ele diz, vocês estão embriagados. O que é embriaguez? Literalmente, embriaguez significa preenchido. A pessoa está preenchida, né? Uma coisa tomou conta do interior dela. A embriaguez é a falta de sanidade, a falta de sobriedade. Ele diz, retorne à sobriedade. Volte a pensar direito. Então, ser preenchido por alguma outra coisa que não Deus, que não Cristo. A pergunta então é, o que tem dominado o meu coração? O que tem me embriagado? O que tem determinado a minha cabeça?
Ele fala aqui de más conversações, ele fala de embriaguez. Paulo está mostrando aos coríntios, irmãos, que o mundanismo estava distanciando eles da esperança da ressurreição. Veja só, uma doutrina cristã, a ressurreição de Cristo, estava sendo minada, destruída pelo mundanismo. O que é o mundanismo? O mundanismo é uma forma de pensar. É eu ser uma pessoa pouco espiritual. Não é você... Mundanismo não é você beber cerveja. Mundanismo não é você colocar uma tatuagem. Mundanismo é você ter a sua mente preenchida, a sua visão da vida ser carnal, ser temporária. A ideia de mundo é a ideia de que o mundo passa. A ideia de carne é que a carne perece. A visão cristã da vida é a visão eterna. É a visão da ressurreição, de que nós duraremos para sempre. Quando eu entendo isso, o meu coração não se apega àquilo que é passageiro, à moda passageira. Então eu me transformo numa pessoa fútil. O que é a pessoa fútil, superficial? É a pessoa que o coração dela está em coisas fúteis, pequenas demais. Uma pessoa leviana demais, superficial demais. Ela não sabe falar de mais nada a não ser da novela, de futebol, de mulher ou de homem, ou mal de outra pessoa. Não existe outro assunto. Ela não conhece mais nada além disso. Isso é mundanismo. Sua vida está aqui. Seu coração está aqui. Seu alvo é esse. Eles estavam tão apegados a esse mundo, irmãos, os coríntios, que eles estavam perdendo a visão do mundo vindouro. Eles não admiravam a vida por vir, eles não almejavam a vinda de Cristo. Então a nossa incredulidade, ela está associada ao nosso amor pelo mundo. O que é conversão? Eu vou ler para vocês o que é conversão. Romanos 13, 11 a 14. Paulo diz assim: e digo isto a vós outros, se conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em urgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A gente precisa parar de viver para esse mundo, olhar para frente, olhar para o alto. A gente precisa de uma visão melhor sobre o destino das nossas almas. O que será de mim no futuro? Mas isso não se trata só de crer na ressurreição intelectualmente. Pensar assim: não, eu acredito na ressurreição dos mortos. Eu acredito na vida após a morte. Muitos veem, irmãos, que muitas pessoas vêm aqui na frente e elas professam a fé delas. Eu pergunto: você acredita que Cristo ressuscitou dos mortos? A pessoa diz sim. Aí ela entra para a igreja, faz parte da igreja. Mas é muito além disso. É muito além de professar uma fé teórica. Deixa eu explicar para vocês. Um dia, um grande amigo de Jesus morreu, um homem chamado Lázaro. E Jesus foi lá para encontrar Lázaro. E quando ele chegou, Lázaro já estava morto. Aí, antes de chegar até Lázaro, Jesus passa pela irmã de Lázaro, Marta. E Marta se lamenta: Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus fala assim para ela: Marta, o teu irmão há de ressurgir. Aí Marta diz assim para ele: eu creio, Senhor. Eu sei que meu irmão há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis nisto? Jesus, ele não está ensinando a ressurreição, a doutrina da ressurreição na teoria. Ele está dizendo: você está olhando para a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Vocês entendem que acreditar na ressurreição de Cristo
é crer e confiar em Cristo, na pessoa de Cristo, é abraçar Cristo, é se agarrar a Cristo. Ele está dizendo assim: Marta, você acredita na ressurreição? Eu sei que haverá uma ressurreição no último dia. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? É isso, irmãos, quem está tratando hoje aqui. Pergunta para você nessa noite. Não é apenas se você crê que vai haver uma ressurreição no futuro, mas se você já ressuscitou em Cristo Jesus. Se você crê que Cristo é a ressurreição, e não apenas que Ele ressuscitou no terceiro dia. Se você ama Jesus, se você o tem como o bem mais precioso da sua vida, não é se Jesus vive, mas se Jesus vive em você. Não é se Ele ressuscitou, mas se você ressuscitou. Se você crê no Cristo ressurreto, e Ele habita em você. Se você tem amado Jesus e andado com Jesus, você vai ser como Enoque, que foi arrebatado para viver para sempre e não passar pela morte. Você viverá para sempre. Arrependa-se, creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você terá a vida eterna. Você ressuscitará como Ele ressuscitou. Só assim você não vai temer mais esse mundo, não vai temer mais a morte. Eu quero terminar lendo só uma frase de Thomas Brooks. Ele diz assim: o homem que vê a sua propriedade em Deus sabe que a morte será o funeral de todos os seus pecados, de todas as suas tristezas, aflições, tentações, deserções, oposições, aborrecimentos, opressões e perseguições. E ele sabe que a morte será a ressurreição das suas esperanças, alegrias, deleites, confortos, contentamentos, e que o levará ao desfrute de Deus ainda mais claro, pleno, perfeito e constante. Ele está dizendo: se você morrer hoje, mas você está em Cristo Jesus, você viverá. A sua morte não será a sua morte. A sua morte será a morte dos seus pecados, das suas aflições, para que você viva para sempre em Cristo Jesus. Por isso, não temamos a morte, irmãos, porque Cristo ressuscitou. Amém. Vamos colocar de pé e vamos orar mais uma vez. Em seguida, louvar o nosso Cristo, Senhor ressurreto, que vive. Oremos. Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa noite, Deus. Obrigado por Cristo Jesus, nosso Salvador, aquele que morreu a nossa morte, viveu para que nós vivamos a sua vida, para que nós vivamos para a sua glória. Que